Boa noite! Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Estamos começando mais uma live. Boa noite! Vou aguardar mais uns minutinhos, tá bom? Pra gente começar a live sobre diástase. É um tema bem importante, né? Que muitas pessoas têm dúvidas. Então, vamos aguardar mais um minutinho. Eu já começo. Lembrando que hoje também tem o sorteio, né, dos presentinhos sobre o dia da gestante, tá? Então, aguardo vocês também. Vamos lá? Vou começar, tá? Diástase. Acho que todos já me conhecem, mas eu tô com umas carinhas novas aqui no Instagram, então vou me apresentar. Sou a doutora Aline, sou fisioterapeuta pélvica, tá? Sou formada há mais ou menos uns 20 anos e tenho 3 especializações. Tenho ortopedia, dermatofuncional e a saúde da mulher, tá? Sou casada, tenho uma filha, tá? Tem 6 aninhos e sou aqui de Barueri, São Paulo. O que é a diástase? A diástase abdominal é o afastamento dos músculos do reto do abdômen, que normalmente ficam juntos ao longo da linha alba. Linha alba é aquela linha que a gente tem do umbigo, que é um pouquinho até mais escura, sabe? Quando vocês ficam gestantes, aí acaba escurecendo por conta dos hormônios, né? E essa linha alba divide ao meio verticalmente o abdômen, tá? É o afastamento dessa musculatura aqui, ela faz isso, abre, tá? Esse problema é muito comum, muito após a gravidez. Mas também pode ocorrer em outras situações de estresse abdominal, como obesidade ou levantamento excessivo de peso, tá? Essa separação pode criar uma protuberância visível na linha central. É aquelas mulheres que têm uma barriguinha mais saliente. Só que essa barriguinha não é toda, em todo o abdômen, é mais centralizado, tá? Especialmente, quando a pessoa faz algum esforço, quando vai tossir, faz força, aí a barriguinha, levanta, tá? Ou quando vai levantar, espirrou, faz força, essa barriguinha começa a mostrar. A diástase pode causar desconforto, dor lombar e problemas de postura, tá? Exigindo frequentemente uma abordagem multidisciplinar para seu tratamento, que pode incluir exercícios específicos ou, em casos mais severos, o último caso, mais graves, né? Caso de cirurgia, tá? Quais são as causas da diástase? As causas incluem uma variedade de fatores que levam ao estiramento e enfraquecimento do tecido conjuntivo na linha alba, que separa os músculos reto-abdominais. A gravidez é uma causa, que é a causa mais comum, né, dessa diástase. Durante a gravidez, o aumento do útero coloca pressão significativa sobre a parede abdominal, especialmente se há múltiplas gestações, gestação gemelar ou grande volume de líquido amniótico. Ou exercício, segunda causa, né, da diástase é exercícios incorretos. A prática de exercícios que aumenta a pressão intraabdominal sem a devida técnica ou preparação, como levantamento de peso excessivo, pode contribuir com a diástase. A obesidade, o excesso de peso pode aumentar a pressão interna na cavidade abdominal, esticando e estirando, enfraquecendo essa linha alba, ou seja, enfraquecendo os músculos bruscos começam a abrir. E a idade, né? Com o envelhecimento, os tecidos naturalmente perdem essa elasticidade, força,
e aumentando o risco da diástase, né? Cirurgias abdominais também é uma das causas, tá? Os procedimentos cirúrgicos que afetam os músculos abdominais ou a linha alba pode facilitar o desenvolvimento da diástase. Gênero ou genético também pode acontecer. Homens também podem ter diástase, não é só a mulherada, tá? Então, prestem atenção nisso também. Homens também podem desenvolver a diástase, especialmente se tiverem essa predisposição genética ou condições que aumentam a pressão abdominal, por exemplo, a obesidade, né? E quais são os tipos de diástase? Tem alguns tipos ainda. A diástase abdominal pode ser classificada em diferentes tipos, com base na localização e na severidade da separação desses músculos abdominais. Vou listar aqui os principais, tá? O supraumbilical, é um nome dificinho, mas vocês vão, é acima do umbigo, tá? Aqui é aquela protuberância bem em cima do umbigo. Essa forma de diástase ocorre na parte superior do abdômen e é frequentemente associada à gravidez, pois o útero em expansão exerce pressão significativa nessa região. Na região umbilical, ou seja, a diástase abdominal ao redor do umbigo, tá? Muito comum entre as mulheres pós-parto. Essa diástase acontece na região ao redor do umbigo, que pode parecer distendido ou formar uma espécie de buraco ao redor dele. Então fica a puérpera, né? Tem o umbigo e aí ao redor dele parece uma vala, assim, um buraquinho, assim. E aquilo ali também é diástase, tá? Infraumbilical, que é a diástase abaixo do umbigo. Ela ocorre, é menos comum, né? E pode ser mais difícil de detectar visualmente. Mas pode causar uma protuberância na parte inferior da barriga também, tá? E também a última, que é a diástase total, que é aquela que abrange a grande extensão da linha alba, afetando várias áreas ao redor e abaixo do umbigo. Aí ela pega todo o abdômen, tá? Todo, ou melhor, grande parte dele, né? Esse tipo pode resultar em uma aparência significativa. A alteração do abdômen requer atenção especializada para essa correção, tá? E quais são os sintomas dessa diástase abdominal? O sintoma mais evidente, né, é a protuberância, ou essa linha afundada, que eu comentei, né? É ao longo do meio do abdômen, parece ter uma vala, assim, uma valetinha. Então, isso é um sinal clássico, assim, que a gente, na hora de avaliar a paciente, já detecta que é um sinal, né? Que pode ser mais visível quando os músculos abdominais são tensionados. Aí a gente tem os testes, né, que é feito no consultório, e aí a gente avalia bem ao levantar, ao tossir, ou realizar exercícios que fortalecem o abdominal, que aí fica mais evidente ainda. E os sintomas, né? Essa condição pode ser percebida através de um sintoma físico e estético, de acordo com o grau do afastamento, como eu comentei. Os sintomas estéticos podem ser aspecto de barriga inchada, flacidez e a cintura sem curva, aquela mulher mais retinha, né? Ou seja, reta, como eu comentei. Além disso, pode-se perceber um afundamento dessa região quando está na postura reta. Quando a mulher está ereta, ao redor do umbigo, tanto para cima quanto para baixo, quanto ao lado, fica reto e fica mais afundadinho, tá? E outros sintomas também podem incluir sensação de fraqueza. A paciente relata, né, que eu tô esquisita aqui no abdômen, Aline, parece que eu tô com vazio. Eles falam assim, eu tô com vazio, essa fraqueza, né, nessa região central do abdômen. Dor lombar, as pessoas também, as pacientes que têm, relatam dor lombar devido à falta de suporte desses músculos, né, que estão totalmente enfraquecidos. A alteração da postura,
conforme vai andar. Então tem esse tipo de sintoma mais avançado, tá? Dificuldade em realizar certas atividades que envolvem os músculos abdominais. Por exemplo, Aline, eu comecei a fazer academia e tô fazendo o meu abdômen, minha série, e aí eu senti que eu não consigo fazer nem 10, né? E aí relatou para o professor, né, que estava na academia, e aí foi indicado para físio, porque realmente estava precisando fortalecer, né? E não é só fortalecer, a gente tem que estimular aquela região, tá? E como fazer o autoexame? Vocês também podem fazer o autoexame em casa, tá? Antes de procurar um médico, um fisioterapeuta, tá bom? Pode ser feito de maneira simples. Vocês vão deitar, tá? Deitado de costas, os joelhos dobrados, tá? E os pés apoiados no chão. Então, vocês vão deitar bonitinho, as costas bem apoiadas no chão, joelho dobrado e os pezinhos apoiados no chão também. Coloque 2 dedinhos, na verdade 2 dedinhos, em cima do umbigo e pressione levemente, bem leve, tá? Em seguida, levante a cabeça e os ombros, contraindo esse abdômen. Observe se há o afastamento entre os músculos. Se houver, meça. Pegue uma fita métrica para ver se realmente, sabe? E tem que ver quantos centímetros que realmente afastou. Você sentiu que seu dedinho tá afastado do meio, né, do umbigo. Normalmente, quando é um exame clássico, assim, que dá positivo, é de 2 centímetros de afastamento, tá? De 2 centímetros para cima, para mais, né? E como que eu confirmo esse diagnóstico? Você vai procurar seu médico, seu obstetra, tá? Vai comentar sobre isso, né? E ele vai pedir alguns exames, fora o exame físico, ele vai pedir alguns exames clínicos também, tá? O exame físico, o físio mesmo pode realizar semelhante ao autoexame, tá? Que você pode fazer em casa. Durante o exame, você pode solicitar pequenos movimentos que contraem os músculos abdominais, enquanto o físio examina essa área central do abdômen para verificar essa presença dessa protuberância, né? E dessa separação desses músculos, a extensão dessa separação, né? E aí, a gente pode indicar também para fazer um ultrassom, tá? Que é o exame de imagem não invasivo, que usa essas ondas sonoras, né? Para criar a imagem do interior do corpo, principalmente dessa região do abdômen. Pode ser usada para medir realmente quanto que é o grau dessa separação, tá? E para avaliar as condições do tecido, do músculo que está ao redor. Em casos mais graves também é pedido, né, a tomografia computadorizada ou a ressonância, tá? Que aí vê realmente quais músculos que estão prejudicados, tá? E aí você vê para avaliar a integridade dessa musculatura que está com essa fraqueza, né, abdominal, e a extensão dessa diástase. E quando que você vai procurar ajuda, né? Se você tem dor pélvica frequente, tá? Dor na lombar, se percebe abaulamento, essa protuberância que eu comentei, abdominal, que não melhora após os exercícios, depois que você vai para academia, treinou, fez o exercício e tá sentindo ali que não tá legal. Se há perda de força, tá? Ou sensação de instabilidade, também tem. E se há suspeita de hérnia associada, tá? Mas também, algumas pessoas confundem a diástase com a hérnia, tá? E é comum essa confusão, né? Mas ambos são problemas diferentes, tá? Mas eles afetam o abdômen também. A diástase é a separação dos músculos abdominais. A hérnia é a protrusão do tecido através de uma abertura da parede abdominal, tá? Que está enfraquecida. Então, assim, tem diferença. Na diástase é só a separação. A hérnia não, ela é uma
protrusão, ou seja, ele vai para frente. Esse tecido vai para frente e todo o tecido fraco, e ele como se fosse, ele salta, né? Então ele dá uma saltadinha para frente. Vocês com certeza já devem ter visto mãe, tia, avó, alguém que reclama, né? Ah, eu tô com uma hérnia aqui. Normalmente dá no umbigo ou na virilha, que é a inguinal. Então isso são casos diferentes, tá? E os tratamentos, né? Os tratamentos clássicos, que é o que? O fortalecimento, né? Que é essencial do abdômen, e a fisioterapia, tá? E a cirurgia pode ser indicada também, mas em casos bem graves, com perda de função já da parede abdominal, quando a pessoa não está sentindo, não está ficando nem ereta, nem sentada, por conta dessa... Aí é um grau bem mais avançado, aí não tem jeito, tem que ir para cirurgia, né? Porque o impacto estético é bem significativo, né? E até funcional, né? E a prevenção, qual é as prevenções? Essas medidas são importantes durante a gestação, tá? Então, assim, fortalecimento dos músculos abdominais, sim, são mega importantes durante a gestação, tá? E muitas gestantes têm esse receio, né? De, eu preciso fortalecer, eu preciso trabalhar o corpo todo, mas o abdômen não. O abdômen é só do meu bebê. Não, meninas, tá? Então, vocês podem sim fazer os exercícios com acompanhamento adequado, né? Então, assim, esses músculos, esse fortalecimento desses músculos abdominais orientado evita o excesso, né, de movimentos que exerçam essa pressão nessa região, que pode causar a diástase no futuro, tá? Manter sempre um peso saudável, tá? Uma boa alimentação, aumentar a ingestão de água, porque precisa, líquido é essencial, principalmente a gestante, né? E o tratamento de condições que aumentam a pressão na barriga, como constipação, problemas urinários, né? Então, tudo isso precisa ser tratado, né? Principalmente quem identificar isso antes de estar gestante é maravilhoso, porque já vem com tratamento prévio, né? Para quando estar gestante já tá mais tranquila e dar continuidade, né? Com os exercícios, com a fisioterapia. Então, para ter uma gestação mais tranquila, mas sem problemas, né? Sem maiores problemas. Já os sintomas físicos são dores na coluna, né? Algumas pessoas também relatam que não conseguem nem evacuar, tá? Não conseguem fazer o número 2 no banheiro. E aí tem esse problema também que é relacionado, tá? À diástase também. Você tem que avaliar um todo. E esses sintomas estão presentes e mais nítidos em casos que existe um afastamento maior, casos mais graves, tá? E os casos cirúrgicos, né, como eu já tinha falado, que já são avançadíssimos, que é os mais graves, o cirurgião plástico que faz essa cirurgia, então eles aproveitam, quem já tem hérnia também já aproveita para retirar nessa cirurgia, e aí eles fazem um amarramento, né, desses músculos do reto do abdômen, e aproveita também, e quem já tem, normalmente, quem tem a diástase é quem já é mais barrigudinho, quem já tem essa protuberância, né? E aí aproveita e já faz essa cirurgia de amarramento dos retos do abdômen, e aproveita e já faz a abdominoplastia, né? Que aí já retira o excesso, né, de pele, aproveita e faz uma lipo, então já aproveita a anestesia, né, e acaba fazendo. Agora, muito importante, a prevenção e o tratamento da diástase incluem exercícios específicos para fortalecer esses músculos centrais do abdômen, melhorar sua postura, tá? Além de medidas para evitar a pressão infraabdominal, porque aumenta a pressão, aí os músculos enfraquecem e eles separam, e aí
aí não dá, né? Aí começa os problemas da diástase. E se você identificar com um desses sintomas que eu citei, procure ajuda de um fisioterapeuta, tá? Principalmente o pélvico, que a gente tem essa noção, né? Em ortopedia também, mas procure um físio. E aí, antes de começar a atividade física, né? Faça essa avaliação bem minuciosa, com os exercícios, com os testes. E aí sim, tá tudo ok. E aí vai pra atividade física na academia e vida que segue, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Tô vendo as carinhas novas aqui entrando. Muito obrigada aí pela noite. E assim, eu vou sortear, lembrem? Deixa eu só olhar aqui, que eu peguei aqui. Peraí, que ao vivo é uma coisa, né, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Agora só um minutinho para me procurar aqui. Que na sexta-feira passada foi o dia da gestante, dia 15 de agosto, né? E aí eu falei que vou presentear as gestantes, que eu coloquei um post lá aqui no meu Instagram, e aí as gestantes tinham que curtir, né? Assistir essa minha live e marcar 2 pessoas, duas amigas, né? E aí eu tô aqui com 3 gestantes, tá? Que fizeram isso. Eu vou virar aqui e já vou... Peraí, deixa eu só olhar aqui como que eu faço pra me virar, gente. Consegui. Está aqui. Vou apertar a roleta. Cadê? Clicar. Boa sorte, meninas! Vamos lá. Verônica! Verônica está aí, ela colocou até uma figurinha aí. Parabéns, Verônica. Deixa eu colocar aqui. Me manda mensagem, tá? Eu acho que eu conversei até com você pelo WhatsApp, né? Então, parabéns. Me manda uma mensagem que a gente agenda, tá? A sua sessão de drenagem e o taping, tá bom? Você vai se sentir bem melhor, mais leve, com menos sensação de peso por conta do taping também, tá? Então, entre em contato, que aí a gente já agenda. Se você quiser para essa semana mesmo também, estamos aí, tá? E... Ai, obrigada, viu? Ui, peraí, quase caiu aqui, gente do céu. Ai, aqui é no improviso. Então, muito obrigada, meninas, pelo tempo aí, pela noite. Uma excelente e abençoada semana para todas, tá? Quinta-feira tem live novamente. E aí, durante a semana, eu vou postando o tema de quinta-feira, tá bom? Grande beijo a todas. Fiquem com Deus. Tchau.